A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a gente acabou de ouvir aqui a Carol Rosito dizendo que ela fez uma nota, ela usou as redes sociais para se posicionar sobre essa instalação da CPMI do INSS. Vou abrir aspas aqui para o que disse Gleisi Hoffmann. A prioridade do governo agora, além de punir os responsáveis, é ressarcir as pessoas roubadas e aprofundar as investigações até as origens desses crimes. Uma CPMI, num ambiente de exploração política em que está sendo proposta, pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. Também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que a sua duração está prevista para 6 meses, impactando nas medidas já em curso. Fecho aspas. E já volto em tela com a minha dupla favorita, Jussara Soares e Caio Junqueira. Ô, Jussara, eu não consegui entender assim, o que tem a ver a ação do governo de ressarcimento com o trabalho do Congresso Nacional, sendo que não passa nada no Congresso Nacional, e nem com o trabalho da Polícia Federal, né? Das investigações sobre o que acontece na Polícia Federal. Esse argumento de Gleisi Hoffmann não parece parar muito de pé. Assim que o governo está se preparando para essa CPMI? Olha, Thaís, o que acontece? O governo, ele está usando esse artifício, tentando convencer que a atuação da Polícia Federal e da CGU são suficientes para esclarecer toda essa fraude do INSS. E diz que é o seguinte, que quando entra uma CPMI, isso me contaram nos bastidores, eles falam, tem quebra de sigilo, enfim, vai para um campo político que pode atrapalhar, inclusive, o ressarcimento. Esse é o discurso do governo, mas o governo, Thaís, já foi alertado que essa CPMI é inevitável. Ontem, a ministra Gleisi Hoffmann se reuniu com o presidente do Senado e, portanto, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, em que foi relatado a ela o cenário sobre essa CPMI. É importante dizer que Alcolumbre citou para a Gleisi Hoffmann que há uma pressão muito grande para números atualizados de assinaturas para o pedido dessa CPI. São 39 senadores já e 231 deputados pedindo a abertura dessa CPMI. E lembrando que a próxima sessão do Congresso está marcada para o dia 27 de maio. Então, foi passado um cenário que dificilmente Davi Alcolumbre não vai ter que ler este requerimento ali durante a sessão do Congresso. Esse foi um relato feito. Além disso, tem um outro ponto que também já foi alertado ao governo, que é o seguinte, lembrando o caso da CPI da Covid, lá em 2021, Thaís, lembra quando na época a oposição, a esquerda estava na oposição, acionou o Supremo Tribunal Federal e aí uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o então presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, desse andamento e abrisse uma CPI da Covid naquela ocasião. Então, isso também já foi alertado, porque a oposição já avisou Davi Alcolumbre que, se ele não ler o requerimento, o pedido de abertura dessa CPMI, vai ao Supremo Tribunal Federal. E aí tem uma grande questão a ser resolvida e foi este cenário que foi relatado à ministra Gleisi Hoffmann. Claro que, pessoalmente, Alcolumbre disse ser contra essa CPMI, o governo, neste momento, apesar de aliados alertarem que seria importante apoiar essa CPMI e buscar cargos importantes dentro dessa comissão para tentar fazer a defesa do governo, mas o governo ainda segue contra a instalação de uma comissão parlamentar mista para apurar esse escândalo das fraudes no INSS. Agora, só importante dizer que na próxima semana a oposição já pediu uma reunião também com o Davi Alcolumbre para tentar tratar disso e aí conseguir garantir a leitura deste requerimento no dia 27 de maio, que é a próxima data prevista para a sessão do Congresso. Essa sua lembrança do governo, da oposição, agora no governo, mas lá atrás na oposição, ter ido ao STF para garantir a CPMI. Então, aquela velho ditado, né? O que vale para Chico tem que valer para Francisco, né? Não pode inverter a ordem aí da prioridade do instrumento. Agora, Caio, diante disso, o governo tem desafios da sua imagem, tem desafios da eficiência que vai adotar para garantir o ressarcimento. O que você enxerga de próximos passos do governo diante disso? Bom, do ponto de vista administrativo, é manter essa linha da burocracia estatal, né, do segundo escalão, vamos dizer, do governo, da AGU, da CGU, tentar avançar e o próprio INSS o máximo possível numa fórmula para ressarcir
o quanto antes. Isso envolve também, claro, fatores políticos, porque será preciso, de alguma maneira, manejar os recursos do orçamento de 2025 de forma a poder fazer esses pagamentos ali estimados, né? Não tem muita clareza quanto a isso, mas deve variar ali entre 3 e 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é metade do programa Pé de Meia, só para a gente ter uma ideia, né? Que é a principal vitrine ali eleitoral deste governo Lula 13. Agora, quanto à CPMI, o que eu senti hoje, falando no Palácio do Planalto, Thaís Herédia, é que o governo vai manter essa posição, o Jussara colocou isso, ontem a gente falou sobre isso também, o governo é contrário à CPMI, só que o governo sabe também que, primeiro, tem essa questão de ser um direito constitucional da minoria e que, inevitavelmente, claro, se a oposição acionar o Supremo Tribunal Federal vai mandar o Davi Alcolumbre ler esse requerimento. E também há um contexto de os fatos estarem se sobrepondo. Então o governo já começa também, não oficialmente, mas governistas, petistas, né? A gente viu o senador Contarato, a gente viu o senador Rogério Carvalho, que é o líder do PT no Senado, a ter já essa leitura de que é melhor, primeiro, aceitar a CPMI e negociar um objeto da CPI que se estenda pelos últimos 10 anos, talvez, né? Que é quando começam ali, mais ou menos, os primeiros indícios de irregularidades. Então, você aceita a CPMI, você negocia um objeto da CPMI que transpasse os governos passados, né? Estamos falando Dilma, estamos falando Temer e estamos falando Bolsonaro, e, principalmente, você negocia as posições dessas 32 cadeiras de uma CPMI. São 16 deputados e 16 senadores. E o rumo de uma CPI, a gente viu isso muito na CPI da Covid, na CPMI da Covid, é determinado pela composição dessas 32 cadeiras. Então, por um certo lado, vai aumentar a dependência do governo, do Palácio do Planalto em relação ao Centrão, porque é o Centrão que determina, que tem a maior parte das cadeiras do Congresso e, consequentemente, de uma CPI. Então, dependendo, é muito pessoal, né? O perfil de cada uma dessas cadeiras vai determinar o rumo. Então, para o governo, resta negociar o objeto e negociar um perfil mais moderado, um perfil mais ameno, um perfil do Centrão não tão oposicionista, porque a gente sabe que um terço vai ficar com a esquerda, outro terço ali vai ficar com o PL, né, que é a maior bancada na Câmara e também, salvo engano, no Senado, talvez o PSD, mas no Centrão que vai ficar ali a negociação. O governo já está meio que se rendendo, porque sabe que tem a questão do Supremo e tem a questão política e tem os fatos se impondo a necessidade de uma ampliação, de uma investigação maior que transpasse, sim, todos os governos. O reloginho está andando mais rápido, talvez, do que o governo gostaria. Até já aos dois.